Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, iniciando mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos em 2023. Nós estamos com uma fórmula aqui diferente, não perca. Você que ama a Escola Bíblica Dominical e nós necessitamos, olha só, queridos, eu estou lendo toda a revista aqui, está aqui passando no painel também para você acompanhar, facilitando, queridos. Olha só, aqui a gente não ganha pix, a gente não ganha nada, é tudo pelo amor à obra do Senhor. Então eu quero só pedir para você curtir, compartilhar, deixa aqui o seu comentário. Baixe nossos vídeos, queridos, compartilhe com as outras pessoas. Muitas das vezes a revista não chegou nas suas mãos, muitas das vezes a revista não chegou na sua igreja, muitas das vezes não chegou na banca ainda. E olha só, então você acompanha aqui, porque quando chegar no dia da aula você vai estar por dentro de toda a lição. Veja só, queridos, muitas das vezes você pode estar aí no Uber, você pode estar no ônibus, você pode estar no metrô, você pode estar no avião, você pode estar num navio, você pode estar numa reunião, você pode estar em algum lugar que você não pode assistir, então você coloca o fone no ouvido e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo. É só você baixar nosso vídeo. Nos ajude aí, queridos. Deixa aqui também o seu comentário, deixa aqui também, se inscreva no nosso canal, queridos. Vamos nos interagir. Essa lição está uma benção. Nós vamos estar alertando as vidas, os crentes, os irmãos, contra o espírito da Babilônia, queridos, que vem calando a nossa fé, calando os crentes. Não está existindo mais pecado. Então, por isso que nós somos a igreja que temos que se levantar, querido, não deixar com que o inimigo, o espírito da Babilônia, venha calar a nossa fé. Então veja só, o título dessa lição do terceiro trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Veja que nós estamos com uma batalha ferrenha. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Como que a igreja vai viver nesse mundo? Então, é para isso que eu estou convidando você, para nós juntos, nós passar para a igreja, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Prosseguindo, queridos, e agora nós alcançamos a lição de número 2, essa lição de número 2 vai ser aplicada no dia 9 de julho de 2023. Veja só, o título dessa lição de número 2 é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, por isso que eu quero convidar você para compartilhar nosso vídeo, queridos. O texto dessa lição se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, queridos. Veja só, na verdade prática, diz aqui o comentarista, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então é em Cristo que nós alcançamos nossa justificativa, não de nós, mas em Cristo. Veja só, temos aqui versículo para leitura diária, também tem até o tema, queridos. Se você vai fazer uma reunião no lar, você vai fazer um culto aí no lar, de acordo com a lição, pois tem aqui os versículos para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até no sábado, no domingo já é a lição. Então é só você acompanhar aqui, porque eu estou lendo toda a lição para você, queridos. Leitura bíblica em classe, os versículos-chave se encontram em Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao 20. Capítulo 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dante demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Veja só, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram os inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Olha só, a sua garganta é um sepulcro aberto, como a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição, de amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei
vem o conhecimento do pecado. Aí na introdução diz o comentarista, a doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposição às principais ideologias modernas que buscam enaltecer o homem, destacando sua suposta bondade intrínseca. Quando a doutrina bíblica do pecado é deturpada, então tudo, o mais no campo moral, também o é. Seguindo a palavra-chave é pecado. Aqui na introdução diz o comentarista, a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Foi isso que aconteceu. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo, pela morte de Cristo na cruz. Tito 3, 5, 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida, queridos. Nessa lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxa cristã. Veja só, o primeiro tópico que nós vemos aqui, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro subtópico, definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chata, cuja raiz significa errar o alvo. Nós vemos aqui Gênesis 4, versículo 7. E o seu correspondente grego, né, é hamatia, que possui conotação de erro moral. 2 Pedro 2, 13, 14. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Primeiro, a João 3, 4. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado também. Trata-se de rebelião, desobediência contra Deus e a sua palavra. 1 Samuel 15, 22, 23. Além disso, o pecado, ele afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. 1 João 1, 6, 7. E por se omitir em fazer o bem. Tiago 4, 17. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Evangelho de João 3, versículo do 3 ao 7. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 19. Segundo subtópico, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Eclesiastes 7, 29. E é dotado de livre-arbítrio. Gênesis 2, 16 e 17. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Gênesis 3, do 9 ao 19. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos 5, versículo 12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmos 51, versículo 5. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é o mal inerente à natureza humana. Romanos 7, do 14 ao 24. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Olha só, ainda tem uma solução para nós, que é Jesus. Romanos 3, 24, 2 Coríntios 5, 17, terceiro subtópico, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Romanos 3, do 10 ao 18. Nesse aspecto, a inclinação para fazer errado é resultado do pecado. Gênesis 6, 5, Romanos 5, 19. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser
foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Então, nós não temos iniciativa para se chegar a Deus. Romanos 8, 7 e 8. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Então, queridos, é só o Espírito Santo que pode nos convencer que nós estamos errados. João 16, versículo 8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Tito 3, 5. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Romanos 2, versículo 4. Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Romanos 3, 24, 25. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuito e divinamente ofertada. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Romanos 6, 23, Efésios 2, 8 e 9. O resumo do tópico 1. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. Segundo tópico, as teologias modernas. Primeiro subtópico, teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, de 1968, Colômbia, e Puebla, de 1979, México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Quer dizer, tirando o pecado, né? Colocando como se fosse através de você ser pobre, de você nascer em um lugar carente. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, dizem eles, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Quer dizer, então, se você é pobre é porque você está no pecado. Isso é de acordo com eles aqui, né, queridos? Com essa teologia, né, social. Eles tiram a responsabilidade do pecado do homem e coloca, né, na teologia social que não é o pecado, é porque você nasceu pobre ou a sociedade, a marginalidade fez com que você, né, se tornasse pecador. A mudança da ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, fica fraca, né? Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Deixa de enfatizar as causas e agora a gente vai ver, né, os sintomas. Mateus 23, 27 e 28. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Quer dizer que aí sai fora do ensino bíblico, não é verdade? Segundo subtópico, teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com ideia socialista de Karl Marx. Presta atenção, essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, Peru, e Leonardo Buffet F., Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então tira todo, né, o poder que nós temos da Bíblia e coloca na sabedoria nova. Nesse impulso surgem, né, as teologias de cunho emancipatório, de gênero transexual, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã
é reduzida à militância política socialista marxista. As pautas socialista e progressista são disfarçadas pela roupagem do evangelho posta acima dos valores morais do reino de Deus. Olha só. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. 1 Coríntios 15, 19, Filipenses 3, do 18 ao 20. Terceiro subtópico, liberalismo teológico. Após a reforma protestante de 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Olha só. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas de fé são reinterpretadas e ressignificadas. Trata-se de a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Olha só. Assim, o pecado é relativizado e o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Tudo que vier, pode ser do espiritismo, pode ser do candomblé, tudo é válido. O diário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que fundamentam na revelação das Escrituras. 2 Timóteo 4, 3. Nós temos aqui o resumo do tópico 2. A teologia do pecado social, da libertação, o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Terceiro tópico, a normalização do pecado. Primeiro tópico, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética, em 1 Pedro 1,15, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos 12, 2. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Segundo a Timóteo 3, 5. Desse modo, a sociedade torna moralmente desajustada. Abacuque 1, 4. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Romanos 2, 21, 22. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas. 1 Samuel 2, 6, Romanos 1, 27, 1 Coríntios 6, 15 e 19. Segundo subtópico, a imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos 1, 24. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se homossexualidade. Romanos 1, 26, 27. E a doutrina da castidade é vista como opressora. Romanos 6, 12. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Hebreus 13, 4. Terceiro subtópico, a dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Gênesis 1, 27. Por consequente, a vida é inviolável e deve ser valorizada. 2 Pedro 1, 3. O corpo humano
deve ser cuidado, alimentado e preservado. Efésios 5, 29. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta as ideologias que desprezam a sacralidade e dignidade humana. Propala-se autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pessoal do direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e eutanásia. Assim, o corpo é o templo do Espírito Santo, é profanado, 1 Coríntios 6,19, a criatura de modo proposital afronta a vontade do Criador. Romanos 1, 25, resumo do tópico 3. Quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Conclusão: a relativação do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral é, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente não retratam a fé cristã. Apesar da igreja não ser política e nem a desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Romanos 1, 18, 1 Coríntios 13, 6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios 6, 12. Queridos, finalizando aqui a lição de número 12, quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar também nosso vídeo, né? Se a revista não chegou nas suas mãos, então aproveita que está aí nas suas mãos. Veja só, querido, quero despedir de vocês também como Moisés despediu o povo no exército. Que o seu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça crescer sobre ti o teu rosto, dê misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, querido!